Vamos dar início à nossa reunião, nos colocando em pé, meus irmãos, vocês que estão aqui presencialmente, e nós já damos também as boas-vindas aqui a todos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando virtualmente. Vamos ter uma palavra de oração e depois nós cantaremos aqui alguns cânticos, tornaremos orar e vamos passar a palavra para o nosso irmão presbítero Fabrício, poder nos trazer aqui hoje o começo, a abertura do Salmo 40. Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome, nós Te bendizemos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos na Tua presença, com irmãos amados presentes aqui no salão de reuniões e com tantos outros nos acompanhando, mesmo que à distância. Queremos Te suplicar nessa hora a Tua graça, o Teu perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Teu Santo Espírito esteja dirigindo nossa vida, dirigindo esta reunião de oração e de aprendizado da Tua Palavra. Usa nesse instante, ó Deus, que se seguirá aos cânticos, a vida do Teu servo, para nos instruir na Sagrada Escritura. Nós devemos examiná-la, Senhor. Todo o tempo, essa foi a ordem de Teu Filho a nós, que a examinássemos, porque nela temos vida eterna, porque elas são o que testificam dele, Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Nós te pedimos mais uma vez que o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, de podermos Te adorar nesse instante em espírito e em verdade. Em nome de Teu Filho pedimos. Amém. Os irmãos podem sentar, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor pelo cântico do Salmo 48. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Sua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda a terra e céu. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos. Eu peço que um de vocês se coloque em pé com voz audível para que os demais aqui acompanhem, nos conduza a Deus numa palavra de oração e aí teremos mais um cântico. Santo Deus, e amado Pai, nós te louvamos, meu Deus, por esse momento em que o Senhor nos permite estarmos aqui nessa hora. O Senhor mesmo nos trouxe para louvar o seu nome e para declararmos que o Senhor é grande, o Senhor é temido, o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós te louvamos porque já estamos no meio dessa semana, de mais uma semana, e o Senhor tem cuidado de nós, até mesmo enquanto dormimos, ó Pai. O Senhor nos assiste, porque o Senhor nem dorme, nem dormita. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelo teu amor, ó Deus, merecido a cada um de nós, das nossas famílias. E por isso nós te agradecemos, meu Deus. Te louvamos porque o Senhor tem nos trazido desafios, dificuldades, quem sabe até enfermidades. E isso faz com que nós nos aproximemos mais de ti, porque nós procuramos nos dobrar os joelhos para que o Senhor tenha compaixão de nós, para que possamos orar mais e buscar mais. E quem sabe, quando nós estamos, como costumamos dizer, no nosso bem bom, muitas vezes nós até esquecemos do Senhor. E por isso, Deus, nós te louvamos por cada dificuldade que enfrentamos no dia a dia, pelas lutas, pelas provações, e te agradecemos, porque o Senhor, mesmo assim, o Senhor não nos abandona. Louvado e agradecido seja o teu nome, e eu quero te pedir ainda com a igreja sobre a nossa viagem missionária no próximo domingo. Que o Senhor está preparando com todo cuidado, com todo amor, para que possamos estar nos disponibilizando e que o Senhor continue dando saúde a cada um de nós, dando força, dando vigor, dando prazer de estarmos juntos ali naquele dia na casa de Adelso, de Juliana, nos conduzindo em paz, de ida e de volta, para que sejamos, ó Deus, edificados com o que vamos ouvir e aprender lá, e possamos ter um domingo, ó Pai, deleitoso. Que a graça do Senhor continue sendo nas nossas vidas, nos abençoando cada dia e
protegendo, ó Deus, a tua igreja, onde quer que esteja, ó Deus. Nós aqui, presencial, os nossos irmãos que estão à distância e assistindo na live, que o Senhor, Deus, possa estar sendo abençoando esse canal, Deus, esse veículo de comunicação, para que cada um, Deus, possa ser abençoado, tanto quanto nós estamos presentes. Dá-nos a tua paz, sei com a vida do nosso pastor, que o Senhor esteja fortificando, dando paz no seu coração, aumentando a sua força, e bem como o nosso presbítero Fabrício, que nos trará a mensagem daqui a pouco. Fica com cada um de nós em nome de Jesus. Amém. A glória se perder de vista, mas águas podem voltar. Glória do Senhor força, está em todo lugar. A glória se perder de vista, com as águas podem flutuar, então de vida se gerar a terra, de alegria basta lugar, mas faltar, cessado tanto amor de amor na guerra, o rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado tanto amor de amor na guerra, o rei que é Cristo sempre vai reinar. A glória do Senhor está em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, as águas correm pelo mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda a missão em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas correm todo mar, em Deus de vida se gerar a terra, de alegria e paz nunca mais faltar, cessado tanto amor de amor e a guerra, no rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado tanto amor de amor e a guerra, o rei que é Cristo sempre vai reinar. Presbítero Fabrício. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. A todos que aqui estão. Que o Senhor Deus nos proporcione mais um momento aqui de edificação. Desde já estamos, de fato, sendo edificados. Perdão aqui um pouco a voz. Mais um episódio de gripe, né? Mas louvamos ao Senhor que nos resta aqui algum som ainda para podermos falar da palavra de Deus. Estamos chegando no final do primeiro livro do Salmo. O primeiro livro consiste do Salmo 1 até o Salmo 41. E aqui já chegamos ao 40. Semana passada não foi possível aqui concluirmos e, na verdade, concluímos não, que não era a intenção, porque sempre levamos a exposição aqui aos irmãos de maneira didática, para que possamos entender como a própria estrutura aqui está distribuída e aí também aproveitarmos os temas que são propostos
pela própria palavra, pelo próprio escrito aqui, e dentro da intenção do autor em nos informar e nos indicar aquilo que aqui ele quer nos passar. Mas o que eu me refiro à internet que não ajudou, tal, tudo. Mas agora, hoje, estamos aqui e faremos a recapitulação do Salmo. Na verdade, para alguns será a primeira vez, e talvez com um pouco de diferença, né? Porque eu quero abordar as coisas aqui, e iremos seguir o fluxo das ideias postas aqui no Salmo. Vamos ler o Salmo 40 inteiro, Salmo bem conhecido. Nos diz assim, eu vou ler na NVI. Para o mestre de música, David, um salmo. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás de orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não feche os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Não falo da tua fidelidade. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam, desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Amados, no Salmo 40, ele está aqui trazendo para nós um relato, uma experiência de Davi. Como eu falei para os irmãos que aqui estavam na quarta passada, este é um salmo que ele traz um fato histórico na sua vida, claro, porque se passou e ele está colocando aqui para nós aquilo que lhe foi de prazeroso, mas não na experiência da provação, mas no resultado de ter confiado em Deus. Isso lhe trouxe prazer.
E nós veremos, no verso 4, ele traz algo aí dizendo como é feliz o homem que sabe confiar em Deus, sabe confiar no Senhor. Mas para isso, meus irmãos, foi necessário que algumas coisas ocorressem. E aí o verso 1 já traz uma experiência, essa experiência para nós, para podermos entender como o processo da vida se dá, para desenvolvermos a confiança. Como isso é interessante. E esse salmo se divide em duas partes, em que na primeira é posta essa experiência daquele que confia no Senhor, onde ele diz que depositou todas as suas fichas em Deus. É claro que eu não quero trazer uma comparação aqui infame para esse sermão. No entanto, é porque as pessoas elas costumam confiar, depositar toda a sua ficha, toda a sua confiança em coisas que são, de fato, transitórias. No entanto, o convite do salmista é que venhamos ter consciência do que é confiar em Deus. E ele fala no verso 1, coloquei toda a minha esperança no Senhor, aqui na NVI, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Nessa primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 10, onde ele tem aqui um tom de gratidão, um testemunho de graça, pelo que Deus fez com ele. E algumas expressões aqui nos levam a pensar de como foi tão difícil. Primeiro, se alguém tem que colocar toda a sua confiança, é porque a experiência, a situação que ali passa, é de alguém que está sendo posto à prova até o seu limite. Porque toda a sua confiança é necessária. O pecador não há como se livrar de seu pecado se não for a partir. E a figura que Davi escolhe para demonstrar essa incapacidade de salvar a si mesmo é muito maravilhosa. É um poço. O poço do desespero. O poço em que José foi colocado. Hein? Mas nesse episódio aqui a referência é Jeremias. Porque ele vai descrever uma experiência bem parecida. A referência para nós, né, o texto bíblico. A gente sabe pelas evidências que é bem próximo a isso. Na cabeça do salmista não podemos precisar, mas é bem semelhante ao que aconteceu ali a Jeremias. E ele diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Mas em que episódio isso? O episódio está aí descrito no verso 2. Vejam, diz assim, ele me tirou de um poço de destruição. Que poço? Que poço é esse? Os irmãos que estiveram aqui quarta passada, falamos um pouco mais especificadamente sobre esse poço aplicado às nossas vidas, mas aqui podemos dizer também que há um poço de destruição que você pode ser lançado. E com que objetivo, Fabrício? O poço de destruição que você pode ser lançado é um local onde Deus vai atestar a sua confiança. Veja. Isso é muito forte. Para desenvolver fé e confiança, às vezes nós somos colocados em situações de confinamento mesmo. De escassez. Para que possamos confiar em Deus. No entanto, ele relata aqui que já foi uma experiência concluída. Por quê? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Naquele poço, você será posto, porque necessariamente você precisa aprender a depender de Deus.
clamar a Deus, a ser impulsionado à oração. Vejam que esse salmo vai nos dizer que há pessoas que escolheram confiar em outras ídolos, né? O pastor, quem foi para uma de nossas, eu não lembro agora qual, não sei se foi de manhã, acho que foi de manhã, que dos judeus que eles são ali, descrito até aqui nos salmos, com uma possibilidade de outros deuses. E essa leitura, ela se expande com a maior clareza quando vemos que no Novo Testamento há um só Deus. E nossas confissões, o credo, agora eu lembrei, o credo atanasiano, vai dizer que há um único Deus. E é nele que devemos confiar. No entanto, há deuses, ídolos orgulhosos, que fazem que os homens seguem orgulhosamente a esses ídolos e esquecem de Deus. No entanto, o salmista fala que a sua experiência o levou a buscar a Deus em oração e confiar plenamente no Senhor. Será que confiamos plenamente em Deus? E essa oração motivada por uma situação externa que afeta o seu interior, que é esse poço, leva justamente o homem à consciência de que ele é incapaz de se salvar. Não há como ele sair do poço sozinho. A salvação pertence ao Senhor. A libertação do seu pecado pertence ao Senhor. Veja, ele vai dizer, ele, verso 2, me tirou de um poço de destruição. É uma ação soberana de Deus, onde tira o homem, as suas mãos poderosas, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Esse atoleiro de lama, que aí está figurado no Salmo, a condição do homem. Aqui não relata qual o pecado de Davi, o que ele está tratando, no entanto, fala da sua condição. Quantas vezes estamos achando que não há mais solução? No entanto, quando se coloca a total confiança em Deus, é possível enxergar a sua mão estendendo-se para o tirar desse poço de angústia. Essa depressão, ele se inclinou para ouvir a oração. Uma oração de alguém que gritava por socorro. E nós entendemos, meus irmãos, que esse grito é movido pelo próprio Deus. E foi o próprio Deus que o conduziu a esta situação. A soberania de Deus, ela faz com que o homem passe por, vocês vão ver mais à frente, por determinadas situações, para que ele seja também aperfeiçoado. E esse aperfeiçoamento, essa construção de nossa credibilidade na lei do Senhor é feito justamente num período em que nós nos encontramos como se não pudéssemos mais sair dali, um atoleiro. Que é de fato um local que se não houver uma ajuda externa, de um meio externo, não sai. E para onde Deus nos conduz é quando nós aprendemos a confiar nele. Veja que há uns verbos de ação que aparecem aí. Os verbos que estão justamente conduzindo a gente a acreditar que ele está
atento e produz livramento. Ele se inclina, ele ouve e nos tira. Mas não só isso, ele põe os seus pés no local firme e seguro. A ação soberana de Deus para produzir salvação ao homem é pelo seu amor, pela sua graça e a sua misericórdia. Aqui, Davi está relatando um fato em que Deus teve misericórdia dele. É um testemunho de ação de graças pelo livramento que recebeu, mesmo não tendo nenhum mérito nisso. É um resgate. Alguém que está no poço está sendo resgatado. O fato é que nessa cisterna, algumas traduções vão trazer assim também, se não me engano, na NVT, essa cisterna, esse poço de desespero, é o local de você desenvolver confiança. Você parou para pensar nisso? Naquela situação em que você foi posto, você precisa desenvolver confiança. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, quando Ele ali se inclinou para ouvir o meu grito de socorro. Muitas vezes a oração daqui da irmã Eliette, a zona de conforto do crente não produz nele uma fé sincera, uma dependência total de Deus. Ele não depende plenamente de Deus. Ele pensa que o seu braço, que os seus dons, os seus talentos, veja que é dom, que as suas habilidades foram o que o que colocou ele ali, foram essas coisas que o colocou ali, e ele acha que desenvolve aquilo por conta das suas habilidades, sua capacidade. No entanto, esses primeiros 2 versículos provam que nós não podemos nada, e que muitas vezes Deus nos levará a situações mínimas, mesmo para que possamos aprender a confiar. Esse é um testemunho de gratidão pelo que Deus lhe proporcionou de socorro. E vejam que não é só isso. O verso 3 vai dizer: pôs um novo cântico na minha boca, hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Você acha que Deus quer fazer você sofrer só por isso? O seu sofrimento é algo que é só para que você se sinta mal? Além dele estar produzindo em você um crente que confia, um crente que teme ao Senhor, o livramento de Deus também, porque essa condição, é claro, é por conta das nossas próprias inclinações ao mal. No entanto, Deus, Ele permite tais coisas para que também possamos possamos aprender a confiar nele. E aqui, isso não serve só para você, não. Serve para outros também. Para outros observarem vocês, a mim, e dizer: olha, grandes coisas fez o Senhor por eles, ó. Por isso eles estão alegres. E aí também assumimos, de fato, realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Vejam que o que aqui está, meus irmãos, é a obra soberana de Deus, e Ele trazendo regeneração, restauração, alguém que se encontrava numa situação calamitosa. Ele diz assim: Ele pôs também nos meus lábios um novo cântico, um cântico de gratidão a Ele.
um hino de louvor ao nosso Deus. Eu falei aqui, semana passada, que um hino, ele conta fatos históricos, ele aponta para os feitos do passado, e para que cantemos nos dias atuais aqueles grandes feitos, para que isso fixe e traga a memória daqueles que estão cantando hoje, do quão grande foi aquele episódio. Você está entendendo que Davi, vocês vão ver que na segunda parte, Davi está trazendo a sua memória, como se não Jeremias vai falar, aquilo que lhe traz esperança. Porque vocês vão ver, a partir do verso 11, não hoje, o porquê ele está recobrando isso. E aqui ao longo do texto, ele vai dizer ainda quantas vezes Deus fez isso com ele. Quantas vezes for necessário até a volta de Cristo, Deus fará conosco. Até que sejamos aperfeiçoados nele. É interessante porque esse cântico que está na boca do salmista, ele é um cântico que, quando ouvido por outros, provoca neles temor. Quando eu lembro, toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro do episódio tanto da Fonte Nova quanto da Boboneira, por exemplo. Torcedores da Argentina aqui em Vaso do Poço é um bocado, né? Estamos aqui em Vaso do Poço, Bahia, região noroeste da Bahia. Para aqueles, porventura alguém que esteja aqui que não conheça. E aí, aqui tem torcedor brasileiro que torce para a Argentina. E o Boca Juniors também tem alguns torcedores da nossa cidade. E dizem, né, relata-se que quando se canta o hino do Boca Juniors dentro da Boboneira, que é o estádio do Boca Juniors, os times que vão para lá tremem, ficam temerosos porque se conta os feitos. A mesma coisa aqui em Salvador, quando se canta o hino do Bahia, geralmente dos Bavis, parece que tremem. Aqui é muito superior a isso, porque é um cântico colocado por Deus na boca daquele que foi salvo, daquele que recebeu o livramento da parte de Deus. E quando as pessoas ouvem aquilo, veem aquilo, o que produz no coração deles? Temor. E passam também a confiar em Deus. Aqui vem outra coisa, o testemunho. Nós vimos aqui a graça divina alcançando este homem, fazendo com que ele tenha gratidão a Deus, mas isso também lhe traz a sua resposta às ações de Deus, lhe traz não só temor a ele, mas quem vê. Deus não está deixando você sofrer em vão, não. Essa experiência é para que os outros vejam, temam e tremam de quão soberano Deus é, de quão maravilhoso é o Senhor. E ele vai atestar agora, no verso 4, é uma constatação, é uma exclamação, é algo belo, porque ele diz assim, é como se ele dissesse, ufa, realmente, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Porque eu não pensei nisso antes. Estar descansado em Deus. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás daqueles que são orgulhosos, que não dão um braço a torcer, mas preferem afastar-se de Deus e seguir a deuses falsos. Mesmo alguns ainda reconhecendo a Deus pela pregação da sua vida, do que você fala de Deus, haverá alguns que preferirão continuar na condição de mortos em seus delitos e pecados. Mas como é feliz aquele que ouviu a voz de Deus, creu e seguiu confiantemente no Senhor. Veja porque aqui eu estou falando ouvir a voz de Deus, porque lá na frente, não estou dizendo lá na frente, né? Porque isso vai aparecer a partir
do verso 5 aqui em diante, é que é alguém que está relatando coisas que acontecem na vida dos que confiam. E ele está recobrando isso para continuar confiando. É como se fosse uma autoexortação, de fato, e também aqueles que ouvem. E o rei está tentado, talvez, a não confiar, porque o episódio aqui mostra que há opiniões contrárias. Há posições que estão ali tentando fazer com que o crente não confie. No entanto, ele diz que como é feliz o homem que ele confia no Senhor. Mantenha sua confiança firme. Que não dá ouvido a doutrinas de ídolos, de deuses, de demônios. Ele não se impressiona com isso. Ele não se impressiona com isso. Ele fica firme. Ele confia. Ele permanece naquilo que recebeu. Ele fala no verso 5, nesse segundo bloco aí. Senhor, meu Deus, ele ora. Quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Mais uma vez, podemos lembrar aqui de Jeremias. Eu quero trazer à memória aquele que me traz esperança. Eu não posso ficar focado no problema. Às vezes eu me irrito, né? Quem me conhece aqui, Deus tem desenvolvido a paciência, como o Salmo 40. Uma coisa que eu não disse aqui, mas era para ter dito anteriormente, é que a proporção da sua prova, como aqui Davi está relatando nos versos iniciais, ou melhor, a sua prova é proporcional à confiança que você precisa desenvolver. Já parou para pensar nisso? Ele está passando aqui por uma prova prolongada, ele passou por uma prova prolongada, não foi uma coisa curta. Ele teve que depositar toda a sua confiança. Então, foi uma coisa que insistia em acontecer com ele, estava sempre acontecendo. Mas a confiança dele não pode ser mínima, teve que ser total. E agora ele agradece, e agora ele testemunha. As pessoas percebem Deus na vida dele. Ele viu que foi tentado por doutrinas falsas, mas continuou crendo no Senhor. E agora ele lembra, Senhor, não foi só esse feito, foram outros prodígios, obras maravilhosas, das quais o Senhor tem feito. E eu quase esqueci disso. Só faltou ele colocar aqui. É uma oração de gratidão. E ele diz, não se pode relatar. Eu não consigo relatar os planos do Senhor. E aí eu lembro que eu falei também do tapeceiro. Às vezes aquele emaranhado ali, mas quando você vira, é uma obra tão maravilhosa, mas é doloroso demais ver aquilo. Chega a ser uma aflição. Isso aqui não vai mostrar. Vira aí o tapete, para você ver como os planos de Deus são maravilhosos. Vocês acham que eu estaria aqui hoje se os planos de Deus não fossem tão maravilhosos? De acreditar que seria algo tão... Cabelo branco está chegando, mas eu imaginava, tá velhinho fazendo o poço, não. Deus me trouxe para uma cidade onde eu vejo as suas mãos me guiando a vocês. É porque os planos de Deus, eles são tantos que nós não conseguimos contá-los. Até desejamos dizer, irmão, queria anunciar para vocês as coisas que Deus fez, mas são numerosos, por demais. Que experiência é essa? Uma experiência de quem confiou no Senhor. Veja que ele está relatando coisas, a doutrina, a relação com Deus, como ele crê, como ele vive, como as pessoas enxergam a sua vida. Tudo isso para afirmar em sua mente, confessar que é necessário confiar em Deus. Sabe o que é isso? É fé.
E também esperança, porque ele olha para o futuro. Mas a vida presente, o seu testemunho é o amor. Ele ama a Deus acima de todas as coisas. Ele confia no Senhor. E eu sei que é difícil para vocês, porque é difícil para mim. E eu quero realmente trazer um tom pastoral para essa mensagem de hoje. E veja que não é a sua religiosidade que está sendo posta aqui para ficar evidente a Deus. O verso 6 vai mostrar isso. Sacrifício e oferta não pediste. Você não quer uma pessoa religiosa, cerimonialista diante de ti. Mas abriste os meus ouvidos. Sabe o que é isso? Davi precisava ouvir mais. Davi precisava ouvir mais, meu filho. Ouvir mais. O Senhor não quer que eu seja um cerimonialista. Alguém que seja reconhecido por ser religioso. O Senhor quer um filho obediente, que ouve e consegue confiar no que o pai disse. Ele repete, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Não é que Davi aqui está dizendo que o sacrifício não é válido, mesmo porque o sacrifício maior é o de Cristo. Mas ele já disse o quê? É que a aparência religiosa, sem a observância da palavra de Deus, sem a devida presteza, prestação àquilo que está sendo dito na doutrina, é uma fé cega. Não é religioso o que ele quer. Se fosse religioso, essa igreja estava cheia aqui agora, para vocês que não estão vendo. Ou essa live aqui estava bombando. Vários likes. Não é isso que Deus quer. Se fizermos tudo isso sem dar atenção devida à lei de Deus, não valeu. Porque ouvir a lei de Deus produz em nós obediência e confiança. Porque quem só confia porque só obedece quem confia. Eu vou fazer nada. O que ele disse para mim, hein? E aí o verso 7 complementa isso, onde diz assim: então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Comentaristas dizem que nesse versículo aqui está sendo dito algo que está escrito lá nas leis de Deuteronômio, acerca do rei, acerca do que deve se fazer o rei, qual é a postura do rei, a posição do rei. Podemos entender de fato assim. Mas aqui o foco é a disposição. É por isso que o anteriormente fala acerca do ouvir. Mas quando não é só ouvir, é ouvir e se dispor para aquilo que está sendo dito. Não sejamos ouvintes sem ser praticantes. A nossa regra de fé é também regra de prática. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Não podemos também esquecer que todos os salmos são as orações do Messias. E aqui está apontando a obediência do Cristo e acerca da sua conduta. E quando vocês veem o verso 4 aí, como é feliz o homem, vocês vão ver aquilo que está escrito lá no Salmo 1. Bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? É um homem que ele faz? Que não segue o conselho dos ímpios, ele não dá ouvido a pessoas, a ídolos, a coisas que estejam fora da lei de Deus. É por isso que
Deuteronômio aqui está sendo citado pelos comentaristas. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. É porque a referência de Cristo é a vontade de Deus. Ele tem prazer na vontade do Pai. E ele vai falar isso no verso 8. Está escrito, está claro aí. Olha para onde está conduzindo o texto a essa interpretação. Veja aí. Tenho grande alegria em fazer com que a vontade, a tua vontade, meu Deus. Veja que o confiar te leva a uma relação de pai e filho. Alguém que ouve o pai e obedece. Alguém que confia nas palavras que estão sendo ditas. Ao ponto de não ser influenciado por nenhuma outra coisa. Eu confio. E eu me alegro nisso. E o verso 8 diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Foi guardado. Deuteronômio. Foi guardada a lei de Deus com tanto apreço para não se desviar do propósito. Quem é esse senão o Messias? Que confiou no plano do Pai. Que confiou plenamente. Mas ele é também o nosso modelo. Devemos descansar nessa confiança e ser também envolvido por ela. O verso 9 vai dizer: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Eu não fico ocultando dentro de mim a justiça. Eu a proclamo. Eu a torno sabido dentre todos. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. É a evidência de alguém que foi de fato alcançado por essa confiança e agora ele está disposto a assumir essa postura de quem confia, ouvindo a Deus, lembrando-se de tudo o que ele fez, cumprindo a sua vontade, observando a lei e proclamando ela. Isso aqui é a própria pregação do Evangelho. É a justiça que alcança a outros. Ele não guarda para si apenas. Esses lábios são lábios de quem proclama a justiça de Deus. No verso 10, então ele encerra essa primeira parte dizendo: não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade, da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Meus irmãos, nós somos de fato alcançados pela justiça de Cristo. É claro que ninguém tem um perfil tão perfeito. É o Cristo. No entanto, Davi, ele aqui profeticamente expressa aquilo que o Messias é e como ele se propõe a viver. E é nele que todos os homens podem ser felizes. E como é feliz o homem que confia no Senhor. Alguém insistindo aqui em conversar aqui para que nós entendamos essa primeira parte do texto. A primeira coisa é que Davi, ele fez toda